E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar de cabeça no poder do agora. Nossa, adorei essa ideia de mergulho. Mergulho Caramba! profundo. É isso que a gente vai fazer hoje, né? É isso aí. A gente vai desvendar esse guia sensacional para a paz interior. Que legal. A gente vai destilar os insights mais poderosos do livro Uhum, e conectar tudo isso com sua busca por uma vida mais plena, mais feliz. perfeito. E o mais intrigante é que o autor, antes de se tornar esse tipo guru da paz interior, ele passou por uma baita crise existencial, Mesmo. que culminou num despertar espiritual assim, espontâneo. Caramba, imagina de repente a ficha cai. É, e ele se dá conta de uma nova realidade. Ah, É de arrepiar. total. Essa história dele serve como um farol pra gente, né? Total. Ele mostra que a gente também tem esse potencial de transformação radical, de consciência, É. de libertação do sofrimento. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no livro foi como ele coloca o ego no centro do palco, tipo o grande vilão da história da nossa paz interior. Verdade? Mas em vez de só, tipo, falar mal do ego, ele explica como essa entidade Metal Age, né? As suas artimanhas para nos manter longe da felicidade autêntica. Ele descreve o ego não como um monstro a ser combatido, mas como um mecanismo mental a ser compreendido. Exatamente. A sacada é perceber como ele usa as nossas listas de tarefas, as preocupações com o futuro, os arrependimentos do passado, tudo para nos distrair do que realmente importa. O momento presente. Agora. Peraí, mas planejar o futuro não é importante. Ah, com certeza. Tipo, pagar as contas, ter metas. Sim, Essa parte me deixou meio confuso. e sendo totalmente claro que a gente precisa se organizar, planejar, mas o livro nos convida a questionar o quanto a gente se perde nessas projeções futuras, sabe? E acaba deixando de viver o agora em sua plenitude. É sobre encontrar um equilíbrio. Equilíbrio é. E como a gente escapa das garras do ego? Boa pergunta. Porque, sinceramente, às vezes parece que ele tem vida própria e me domina completamente. Essa sensação é super comum. O livro diz que o primeiro passo é a consciência. A gente precisa observar os jogos do ego e entender como ele opera, sem julgamento. É como se a gente acendesse uma luz sobre ele, sabe? E só de fazer isso, ele já perde um pouco da força. Então é tipo, se liga, ego, tô te observando. Mas e depois que a gente acende essa luz, o que mais a gente pode fazer? Aí entram as práticas. O livro é um manual de ferramentas para lidar com o ego, para silenciá-lo. Legal. E a chave para tudo isso, acredite ou não, é o corpo. Sério. O corpo, sempre achei que a paz interior fosse um estado mental, tipo meditação. Essa é uma visão bem comum. Mas o livro nos apresenta o corpo como um portal para o presente. Interessante. A gente se acostumou a viver na cabeça, nos pensamentos, e acaba se desconectando das sensações, da sabedoria do corpo. Faz sentido? Mas ele é a nossa âncora, não é? Me explica melhor como isso funciona. Tipo, como eu posso usar o meu corpo para silenciar o ego e encontrar essa paz interior? O livro nos convida a cultivar a consciência corporal através de práticas simples. Que tipo de práticas? Prestar atenção na respiração, sentir os pés no chão, perceber as sensações do corpo durante a atividade simples do dia a dia. É como se a gente desligasse o piloto automático e voltasse a habitar o nosso corpo, sentindo cada movimento, cada sensação. E qual é a mágica disso? O que acontece quando a gente se conecta com o corpo dessa maneira? Quando a gente volta a sentir o corpo, a mente se aquieta naturalmente. É como um reset no sistema, sabe? Sei. A gente sai daquela correria mental e volta para o momento presente, onde a paz já existe. Mas peraí, essa coisa de viver o presente não é meio zen demais? A gente não precisa se preocupar com o futuro, com as responsabilidades, com os boletos. Me explica isso melhor. Calma, calma. A ideia não é virarmos monges tibetanos. O autor nos convida a questionar nossa relação com o tempo, a perceber como a mente nos aprisiona em ciclos de preocupação com o passado e ansiedade em relação ao futuro. Tipo, a gente fica remoendo coisas que já aconteceram ou pirando em coisas que nem aconteceram ainda e esquece de viver o que tá rolando agora, né? Exatamente. É como se a gente estivesse perdendo o filme da vida preso nos trailers e nos comentários sobre o final. É verdade. Mas a boa notícia é que a gente pode reescrever esse roteiro. E como a gente faz isso? Me passa a fórmula mágica. A fórmula mágica é a prática da presença. E o livro dá várias dicas para a gente cultivar a atenção plena no dia a dia. Tipo? Prestar atenção na respiração. Observar os pensamentos sem julgamento. Pera. Observar os pensamentos sem julgamento. Como assim? É como se a gente se tornasse um observador da nossa própria mente. Percebendo os pensamentos que surgem sem se envolver, sem se identificar. Tipo, tá, meu pensamento é de novo me dizendo que eu não sou bom o suficiente. E aí?
o que eu faço? Você simplesmente observa. Sem brigar, sem tentar reprimir, sem se deixar levar. Certo. É como se você dissesse: oi, pensamento, eu te vejo, mas eu não sou você. Interessante. Mas e como essa observação dos pensamentos se conecta com a paz interior? Quando a gente para de se identificar com eles, a gente se liberta daquela montanha-russa emocional. Hum. E aí a gente começa a perceber um espaço dentro de nós, um espaço de paz, de silêncio, que está sempre ali, independente do que a mente estiver aprontando. Então a paz interior não é algo que a gente precisa conquistar, mas algo que já existe dentro da gente. É isso. Exatamente. O livro mostra que a paz não é um objetivo a ser alcançado, mas a nossa verdadeira natureza. É como se a gente estivesse coberto por camadas de pensamentos, crenças, medos. E a prática da presença fosse como remover essas camadas, revelando a paz que já está ali, brilhando. Caramba, que viagem. Mas e como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Essa é a grande questão. Tipo, no meio do trânsito, do trabalho, dos boletos. O livro nos convida a integrar a prática da presença em cada momento. Técnica. Ele dá dicas preciosas para isso. Tipo, me dá uns exemplos. Por exemplo, você pode usar a fila do supermercado para prestar atenção na respiração, sentir seus pés no chão, observar seus pensamentos sem julgamento. Ou, no trabalho, fazer pausas conscientes para se conectar com o corpo, relaxar, se reconectar com o presente. Interessante. É tipo transformar as atividades do dia a dia em momentos de mindfulness, né? Isso mesmo. Isso funciona mesmo. Experimente com Pro. O autor garante que com a prática a gente começa a sentir a paz interior em cada momento. Que legal. E aí a gente começa a viver o poder do agora. Exatamente. Mas me fala mais sobre essas técnicas. O livro dá exemplos práticos. Sim, vários. Mas acho que a gente deixa essa parte para o próximo bloco do nosso mergulho no poder do agora. Boa. Fiquem ligados para descobrir como colocar a mão na massa, ou melhor, na consciência, e começar a experimentar a base interior que já existe dentro de vocês. E voltamos para o nosso mergulho no poder do agora. No bloco anterior, a gente desvendou a artimanha do ego, né? Isso. E descobriu que o corpo é a nossa porta de entrada para o presente. É verdade. Agora, prepare-se para desvendar os segredos práticos para acessar essa paz interior. Isso aí. Chegou a hora de botar a mão na massa, o melhor é consciência, né? É isso aí. No último bloco, você mencionou que o livro traz técnicas e exercícios específicos para a gente começar a experimentar o poder do agora, na prática. Sim. Me conta mais sobre isso. Uma das técnicas mais poderosas que o livro apresenta é a de observar o pensador. Observar o pensador. Você já parou para pensar que você não é os seus pensamentos? Como assim? Me explica melhor. Imagina que você está sentado num parque observando as pessoas que passam, né? Uhum. Você vê um casal de namorados de mãos dadas, uma criança correndo com um cachorro, um senhor lendo um livro. Você observa tudo isso sem se envolver, sem julgar, certo? Sim, claro. É como se eu fosse um espectador, né? Exatamente. A técnica do observar o pensador propõe que a gente faça o mesmo com os nossos pensamentos. Em vez de se identificar, de se deixar levar pela correnteza mental, a gente se torna observador. Interessante. Mas como a gente faz isso na prática? Comece prestando atenção nos seus pensamentos. Perceba como eles surgem, como fluem, como desaparecem. Observe com curiosidade e com distanciamento, como se você estivesse assistindo um filme. E o que acontece quando a gente consegue observar os pensamentos dessa forma? A mágica é que ao observar sem julgamento, sem se identificar, eles perdem a força. É mesmo. É como se a gente tirasse o combustível que os alimenta, sabe? Nossa. E aí a gente começa a perceber um espaço entre nós e os nossos pensamentos. Um espaço de paz, de silêncio. Então é tipo, lá veio o meu pensamento me dizendo que eu não sou bom o suficiente. Oi, pensamento, eu te vejo, mas eu não sou você. Exatamente. E com a prática você vai perceber que esse espaço de paz, de silêncio interior, se torna cada vez maior, mais presente. Nossa, que técnica poderosa. Mas além dessa técnica, que outras ferramentas o livro oferece para a gente acessar esse poder do agora? O livro nos convida a cultivar a presença em cada momento da vida através de práticas simples, como a atenção plena na respiração, a consciência corporal, a prática da gratidão, o cultivo do silêncio interior. Me explica melhor como funciona cada uma dessas práticas. A atenção plena na respiração é simples, mas muito poderosa. Basta sentar em um lugar tranquilo, fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração. Sente o ar entrando e saindo. Observe o movimento do seu peito, do abdômen. Sei. Se a mente devagar, traga a atenção de volta para a respiração. Essa eu já conheço. Já tentei meditar algumas vezes,
Mas confesso que achei bem difícil. Minha mente não pracata no segundo. É super comum a mente devagar. A chave é não lutar contra os pensamentos, mas observá-los com gentileza, sabe? Sim. E trazer a atenção de volta para a respiração. Com a prática, a mente vai se acalmando naturalmente. Entendi. E a consciência corporal, como funciona? A consciência corporal é a prática de prestar atenção às sensações do corpo, sem julgamento. Você pode fazer isso durante suas atividades, sabe? Ao caminhar, tomar banho, comer. Sinta o contato dos seus pés com o chão, a temperatura da água, o sabor da comida. Esteja presente no seu corpo, em cada movimento, em cada sensação. Nossa, parece simples, mas eu acho que eu nunca parei para prestar atenção nessas coisas. Pois é. E qual o benefício de se conectar com o corpo dessa maneira? O corpo é a nossa âncora no presente. Quando a gente conecta com as sensações físicas, a gente sai da mente e volta pro agora. E é no agora que a paz interior reside. Faz sentido. E a gratidão, como ela entra nesse processo de encontrar a paz interior? A gratidão é uma força poderosa que nos conecta com a abundância da vida, com tudo de bom que já existe ao nosso redor. Verdade. Quando a gente cultiva a gratidão, a gente muda o nosso foco do que nos falta para o que já temos. E aí a gente começa a perceber a beleza, a alegria, o amor que já existe na nossa vida. E como a gente pode cultivar essa gratidão na prática? Você pode começar criando um diário de gratidão, sabe? Diário de gratidão. Onde você anota todos os dias as coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como um dia ensolarado, um café gostoso, um abraço de um amigo. O importante é focar no positivo. No que te faz bem, no que te faz feliz. Gostei da dica. Acho que vou começar a fazer isso hoje mesmo. E o silêncio interior, como a gente cultiva isso? O silêncio interior é um estado de quietude mental, de paz profunda que está além dos pensamentos, sabe? Eu sei. É como se a gente mergulhasse em um oceano de tranquilidade, onde a mente se aquieta e o coração se abre. Parece incrível. Mas como a gente chega nesse estado de graça? O livro nos convida a criar momentos de silêncio no nosso dia a dia, através da meditação, da contemplação da natureza, da prática da presença. É como se a gente desligasse o botão do barulho mental e sintonizasse a frequência da paz interior. E qual é a chave para desligar esse botão do barulho mental? Porque, pelo menos para mim, parece que ele está sempre ligado no volume máximo. A chave é a prática. No início, pode parecer difícil silenciar a mente. Mas com a prática, a gente começa a experimentar momentos de quietude, de paz. E esses momentos se tornam cada vez mais frequentes, mais intensos, até que a paz interior se torna o nosso estado natural. Que lindo. Mas, sinceramente, eu acho que eu tenho um longo caminho a percorrer, até chegar nesse estado zen de paz interior. Calma, a jornada é individual. O importante é dar o primeiro passo, começar a praticar, experimentar as técnicas. Verdade? E lembre-se, a paz interior não é um destino, mas um caminho. Um processo de autoconhecimento, de transformação, de despertar para a nossa verdadeira natureza. A jornada é o que importa. Mas me fala uma coisa, e quando a gente se depara com situações difíceis, com desafios, com sofrimento, como a gente mantém a paz interior no meio do caos? O livro ensina que o sofrimento faz parte da vida, é impossível evitar. É verdade? A gente pode mudar a nossa relação com ele. Aham. A gente pode aprender a acolher o sofrimento com compaixão, sabe? Deixa então. Reconhecer como parte da experiência humana. Usar como oportunidade de crescimento e transformação. Mas como a gente acolhe a dor com compaixão? Tipo, quando a gente está sofrendo, a última coisa que a gente quer é sentir compaixão. Eu entendo. É um processo que exige prática e autoconhecimento. A chave é reconhecer que a resistência à dor intensifica, prolonga. É como se a gente estivesse lutando contra a correnteza, se esgotando, em vez de se deixar levar pelo fluxo. Então, a ideia é se entregar à dor. Me explica melhor. Não é assim, entregar de forma passiva, mas acolher com consciência, com compaixão. Certo. É como se você dissesse pra dor: eu te vejo, eu te sinto e eu tô aqui com você. Não. E o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente acolhe a dor com compaixão, a gente para de lutar contra ela. Para de alimentar com resistência. E aí a dor começa a se dissolver, a perder a força. É como se a gente abrisse espaço para ela fluir, sem nos arrastar para o fundo do poço. Caramba, que conceito poderoso. Mas me fala uma coisa, o livro aborda a questão dos relacionamentos? Afinal, a gente não vive isolado no mundo, né? Claro, o livro dedica um capítulo inteiro à arte de transformar relacionamentos em práticas espirituais. Olha só, que interessante. Me conta mais sobre isso. Como a gente usa os relacionamentos para evoluir? Ele nos convida a questionar os nossos padrões de relacionamento, as expectativas, as projeções, sabe? Muitas vezes a gente busca no outro a solução para os nossos problemas.
A completude que falta, a felicidade que a gente acredita que não tem. E qual é o problema disso? O problema é que quando a gente coloca essa responsabilidade no outro, a gente cria dependência, apego, Entendi. que impede da gente encontrar a verdadeira felicidade, que reside dentro da gente. Então a gente precisa se desapegar dessa necessidade de que o outro nos complete. Exatamente. O livro nos convida a cultivar o amor incondicional. Amar o outro pelo que ele é. Sem expectativa, sem querer mudar. É um amor livre, autêntico, que se alegra com a felicidade do outro, sem apego, sem posse. Mas como a gente chega nesse nível de amor incondicional? Parece tão difícil. É um processo, exige autoconhecimento, compaixão e prática. É. O livro ensina a gente a olhar para os nossos padrões, para as nossas sombras, para entender melhor as reações, os medos, as inseguranças. E a partir desse autoconhecimento, como a gente transforma os relacionamentos em práticas espirituais? O livro nos convida a usar os desafios da convivência como oportunidades, sabe? Sim. De crescimento, de aprendizado, de evolução. Cada conflito, cada desentendimento, cada dificuldade pode ser um espelho que revela os nossos padrões, as nossas feridas. Então, ao invés de culpar o outro, a gente se pergunta: o que essa situação está me ensinando sobre mim? Exatamente. É um processo de autoconhecimento profundo que permite a gente transcender os dramas e enxergar o outro como um ser humano, sabe? Sim. Com suas luzes e sombras. E como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Tipo, quando o parceiro faz algo que me irrita, como eu reajo de forma consciente, sem explodir? O livro ensina a importância da comunicação consciente, da expressão autêntica dos nossos sentimentos, necessidades, limites. Em vez de reagir impulsivamente, com raiva, acusações, a gente pode aprender a comunicar o que está sentindo, de forma clara, respeitosa, assertiva. Mas e quando a gente não consegue controlar a raiva, a frustração? É importante lembrar que somos humanos, né? Temos emoções e nem sempre vamos conseguir reagir da forma ideal. Sim. Mas o importante é ter consciência de que estamos reagindo impulsivamente, sabe? Que estamos sendo levados pelo ego. E a partir dessa consciência, a gente pode escolher uma resposta diferente, mais amorosa, mais compassiva. E como a gente faz essa escolha? Vou dar um exemplo prático. Imagina que você está discutindo com seu parceiro e sente a raiva te dominando. Em vez de gritar, xingar, você pode respirar fundo, se conectar com seu corpo, observar os pensamentos sem julgamento e dizer: olha, eu tô me sentindo muito irritado agora. Preciso de um tempo para me acalmar antes de continuar essa conversa. Nossa, que dica valiosa. Acho que eu vou tentar colocar isso em prática na próxima vez que eu me sentir irritado. Mas, e quando o problema não é a raiva, mas sim insegurança, o ciúme? Como a gente lida com esses sentimentos que parecem nos controlar? O livro nos convida a acolher esses sentimentos com compaixão, reconhecer que eles fazem parte da experiência humana. Em vez de lutar contra a insegurança, o ciúme, o medo, a gente pode aprender a observar com gentileza, sem julgamento, sem se identificar. Mas como a gente observa esses sentimentos sem se deixar dominar por eles? É como se a gente criasse um espaço entre nós e nossos sentimentos, um espaço de observação, de consciência. A gente reconhece que está sentindo, mas não se funde com eles, não se torna esses sentimentos. A gente observa, acolhe, deixa aí. É como se a gente dissesse: oi, insegurança, eu te vejo, mas eu não sou você. Exatamente. E com a prática, a gente vai percebendo que eles perdem a força, que não tem mais o poder de nos controlar. Incrível. Essa técnica de observação dos sentimentos é muito poderosa. E o que mais o livro ensina sobre como transformar os relacionamentos em práticas espirituais? O livro nos convida a cultivar a gratidão pelo outro, reconhecer as qualidades, os dons, a beleza que existe no nosso parceiro. Muitas vezes a gente se concentra nos defeitos, nos erros, nas coisas que irritam e esquece de apreciar tudo de bom que o outro nos oferece. Verdade. A gente acaba se acostumando com o bom e focando no ruim. E como a gente muda esse padrão? A gente pode começar praticando a gratidão diariamente. Agradecer pela presença do outro na nossa vida, pelas coisas que ele faz por nós, pelas suas qualidades, pelos momentos felizes que a gente compartilha. E a gente pode expressar essa gratidão através de palavras, gestos, ações. Que dica linda. Acho que eu vou colocar isso em prática hoje mesmo. Mas e quando o relacionamento já está muito desgastado, cheio de conflitos e mágoas, o que a gente pode fazer para resgatar? O livro mostra que a transformação de um relacionamento começa com a nossa própria transformação. Quando a gente muda, muda a dinâmica do relacionamento. E mesmo que o outro não esteja disposto a mudar, a gente pode criar um novo padrão ao assumir a responsabilidade pela nossa própria felicidade, bem-estar. Mas como a gente faz isso na prática? Me dá um exemplo. Imagina que você está num relacionamento que te faz sofrer. Você já tentou de tudo para mudar o outro, para ele se comportar do jeito que você gostaria,
Mas nada funciona. É. Em vez de continuar insistindo em mudar o outro, você pode se perguntar: o que eu posso fazer para ser feliz nesse relacionamento? E qual seria a resposta para essa pergunta? A resposta está em você. Você pode começar a cuidar de si mesmo, se conectar com suas próprias necessidades, fazer coisas que te tragam alegria, satisfação. Você pode aprender a se amar, se valorizar, se respeitar. E a partir desse amor próprio, você pode criar um novo espaço no relacionamento. Um espaço de liberdade, de respeito, de autenticidade. Então a gente precisa focar na nossa felicidade, no nosso bem-estar, para que o relacionamento possa se transformar. É isso. Exatamente. Quando a gente se torna responsável pela nossa própria felicidade, a gente para de depender do outro para ser feliz. E aí a gente se relaciona de forma mais livre, mais autêntica, mais amorosa. Que são poderosas. Acho que essa ideia de assumir a responsabilidade pela nossa própria felicidade é fundamental para qualquer relacionamento. Mas me fala uma coisa, o livro aborda a questão do perdão. Afinal, em todo relacionamento é inevitável que a gente se magoe, que a gente cometa erros, né? Com certeza. O livro mostra que perdão é um ato de libertação, que nos permite romper com as amarras do passado e seguir em frente com mais leveza, paz interior. Mas perdoar não é esquecer, né? Exatamente. Perdoar não significa negar a dor, fingir que nada aconteceu ou concordar com o que o outro fez. Perdoar é se libertar do ressentimento, da raiva, da mágoa que nos prendem no passado. Como a gente faz isso na prática? Como a gente perdoa alguém que nos magoou profundamente? O livro nos convida a praticar a compaixão, tanto em relação ao outro quanto em relação a nós mesmos. É importante a gente compreender que todos somos humanos, imperfeitos. E todos cometemos erros. E a partir dessa compreensão, a gente pode começar a cultivar a compaixão, a empatia, o perdão. Mas e quando a gente não consegue perdoar? Quando a mágoa é muito grande, a ferida está aberta. O perdão é um processo que leva tempo, exige paciência, compaixão. O livro ensina que a gente pode começar perdoando a nós mesmos. Por termos permitido que aquela situação nos magoasse, por termos nos colocado numa posição de vulnerabilidade. E depois de perdoar nós mesmos, como a gente perdoa o outro? A gente pode começar reconhecendo que o outro também é um ser humano imperfeito, que ele também está sujeito a erros, que ele também sofre. E a partir dessa compreensão, a gente pode começar a cultivar a compaixão, a empatia, o perdão. E como a gente coloca isso em prática? Me dá um exemplo. Imagina que você foi traído pelo seu parceiro. A dor é imensa, a mágoa é profunda. Em vez de se entregar ao ressentimento, à raiva, à vingança, você pode começar respirando fundo, se conectando com seu corpo, observando seus pensamentos, sentimentos, sem julgamento. E a partir desse espaço de consciência, você pode começar a se perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso fazer para me curar? Como eu posso perdoar meu parceiro e seguir em frente? Nossa, que processo profundo. Acho que o perdão é um dos maiores desafios da vida. Mas o livro nos mostra que ele é possível, que ele é libertador. E falando em desafios, como a gente lida com os medos que nos impedem de viver plenamente. O livro nos convida a reconhecer os nossos medos, acolhê-los com compaixão, enfrentá-los com coragem. Muitas vezes eles nos paralisam, impedem da gente realizar nossos sonhos, viver a vida que a gente deseja. E como a gente se liberta desses medos? O primeiro passo é reconhecer, identificar, dar nome a eles. Ah, Em vez de fingir que eles não existem, a gente pode enfrentá-los, com coragem, com consciência. Mas como a gente enfrenta um medo que parece maior que a gente? O livro ensina que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de agir apesar do medo. E para agir apesar do medo, a gente precisa se conectar com a nossa força interior, com a nossa capacidade de superar, de realizar. mas e quando a gente não se sente forte o suficiente para enfrentar os nossos medos? O livro nos convida a cultivar a autoconfiança, acreditar na gente, reconhecer o nosso valor, a nossa capacidade de realizar. Mas e quando a gente não acredita em si mesmo? Quando a insegurança é maior que a autoconfiança? O livro ensina que a autoconfiança é como um músculo que precisa ser exercitado. A gente pode começar com pequenos desafios, pequenas vitórias, que vão mostrando que a gente é capaz de realizar, de superar. Então é tipo, se eu conseguir fazer isso, eu também posso fazer aquilo. Exatamente. Cada desafio superado, cada medo enfrentado nos fortalece, torna a gente mais confiante, a próxima da realização dos nossos sonhos. Que lição inspiradora! Acho que o livro nos convida a ser mais corajosos, a acreditar em nós mesmos, a ir em busca da vida que a gente deseja. E, falando em desejos, como a gente lida com a frustração quando eles não se realizam? O livro ensina que a frustração faz parte da vida.
É impossível evitar as decepções, os obstáculos, mas a gente pode mudar a nossa relação com ela. A gente pode aprender a acolhê-la com compaixão, reconhecê-la como parte do processo de crescimento, usá-la como um trampolim para alcançar nossos objetivos. Ou como a gente transforma a frustração num trampolim para o sucesso. O livro nos convida a questionar os nossos objetivos, analisar os erros, aprender com as experiências, reavaliar os planos, traçar novas estratégias. Então é tipo, ok, isso não deu certo. O que eu posso aprender com essa experiência? Yeah. Como eu posso fazer diferente da próxima vez? Exatamente, a frustração pode ser uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de reavaliação. E ao invés de se entregar ao desânimo, a gente pode usar a frustração como um combustível que nos impulsiona em direção aos nossos objetivos. Que lição poderosa. Acho que o livro nos ensina a ser mais resilientes, a persistir nos nossos sonhos, a acreditar que o sucesso é possível. E falando em sucesso, como a gente define o sucesso, que é ser bem-sucedido na vida? O livro nos convida a questionar a nossa definição de sucesso, olhar além dos padrões impostos pela sociedade, buscar o sucesso que realmente importa pra gente. E qual seria esse sucesso que realmente importa? O livro mostra que o verdadeiro sucesso reside em viver uma vida autêntica, seguir nosso propósito, expressar nossos talentos, realizar sonhos, contribuir para o bem do mundo. Então o sucesso não se resume a ter dinheiro, status, poder. É isso? Exatamente. O verdadeiro sucesso se baseia em valores: amor, compaixão, criatividade, generosidade, integridade, paz interior. Que lindo! Acho que o livro nos convida a buscar um sucesso mais significativo, mais autêntico, mais conectado com o nosso propósito de vida. E falando em propósito de vida, como a gente descobre qual é o nosso propósito? O livro nos convida a silenciar a mente, a conectar com o nosso coração, ouvir a voz da nossa intuição. Mas como a gente silencia a mente num mundo tão barulhento, tão cheio de distrações? O livro oferece várias técnicas para silenciar a mente, Aham. como a meditação, a contemplação da natureza, a prática da presença, o cultivo do silêncio interior. Mas quando a gente tenta silenciar a mente e os pensamentos continuam surgindo sem parar? É importante lembrar que a mente é como um macaquinho, que pula de galho em galho sem parar um segundo. Mas, com prática, a gente pode aprender a domar esse macaquinho, a acalmá-lo, silenciá-lo. E como a gente faz isso na prática? O livro nos convida a observar os nossos pensamentos sem julgamento, reconhecê-los como produtos da mente e não se identificar com eles. É como se a gente dissesse aos nossos pensamentos: eu te vejo, mas eu não sou você. E o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente para de se identificar com nossos pensamentos, a gente cria um espaço de paz interior, de quietude mental. E é nesse espaço que a gente pode se conectar com o nosso coração, com a intuição, com a sabedoria. E a partir dessa conexão, como a gente descobre qual é o nosso propósito de vida? O livro mostra que o nosso propósito de vida não é algo que a gente precisa procurar lá fora, mas algo que já existe dentro da gente. É como uma semente pronta para germinar, que precisa apenas das condições certas para florescer. E quais são essas condições? O livro nos convida a criar um ambiente favorável para que o nosso propósito possa se manifestar. Uhum. Isso inclui cuidar da gente física, mental, emocional e espiritualmente, se conectar com a natureza, cultivar relacionamentos saudáveis, buscar atividades que nos tragam alegria e satisfação, expressar nossa criatividade, contribuir para o bem do mundo. Que lindo! Acho que o livro nos convida a viver uma vida mais autêntica, mais significativa, mais conectada com o nosso propósito. Mas me fala uma coisa, como a gente lida com a sensação de que a vida é passageira, de que tudo é impermanente? O livro nos convida a acolher a impermanência, a reconhecê-la como parte da natureza da vida. Celebrar a beleza de cada momento. Viver cada dia como se fosse o último. Essa é como a gente se alegra com a vida sabendo que tudo é passageiro. Tudo vai acabar um dia. O livro mostra que a impermanência é o que torna a vida preciosa, que dá valor a cada momento. É como uma flor que desabrocha em todo o seu esplendor, sabendo que sua beleza é efêmera. Então a gente precisa aprender a apreciar a beleza de cada momento, sabendo que não vai durar para sempre. Exatamente. A impermanência nos ensina a viver com mais intensidade, aproveitar cada instante, agradecer por tudo que a gente tem, amar sem medo, perdoar sem reservas, seguir os nossos sonhos com paixão, fazer a diferença no mundo enquanto a gente pode. Que lição profunda. Acho que o livro nos convida a viver com mais consciência, celebrar a dádiva da vida, fazer valer a pena cada momento. E falando em fazer valer a pena, é o que mais o livro nos ensina sobre como viver uma vida mais plena, mais significativa, mais feliz. O livro nos convida a cultivar a paz interior, reconhecê-la como nossa verdadeira natureza, acessá-la através da prática da presença, irradiá-la para o mundo. Mas como a gente cultiva essa paz interior num mundo tão caótico, tão cheio de conflitos, de sofrimento? O livro mostra que a paz interior não depende das circunstâncias externas,
mas da nossa atitude mental, da nossa forma de encarar a vida. A gente pode escolher a paz interior em qualquer momento, independentemente do que esteja acontecendo. Mas como a gente faz essa escolha? Me dá um exemplo. Imagina que você está preso no engarrafamento. Em vez de se irritar, reclamar, xingar, você pode respirar fundo, se conectar com seu corpo, observar seus pensamentos sem julgamento e escolher a paz interior. Você pode colocar uma música relaxante, apreciar a paisagem, agradecer por estar vivo, por ter um carro, por ter oportunidade de chegar ao seu destino. Nossa, que dica valiosa. Acho que vou tentar colocar isso em prática na próxima vez que eu estiver preso num engarrafamento. Mas, e quando a situação é mais difícil, quando a gente está passando por um momento de grande sofrimento, como a gente escolhe a paz interior? O livro ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, a gente pode encontrar a paz interior. Não é negar a dor, fingir que ela não existe, mas acolhê-la com compaixão, reconhecer como parte da experiência humana. Mas como a gente acolhe a dor com compaixão? Quando a gente está sofrendo, a última coisa que a gente quer é sentir compaixão. Entendo. É um processo que exige prática, autoconhecimento. A chave é reconhecer que a resistência à dor intensifica, prolonga. É como se a gente estivesse lutando contra a correnteza, se esgotando em vez de se deixar levar. Então, a ideia é se entregar à dor. Me explica melhor. Não é se entregar de forma passiva, mas acolher, com consciência, com compaixão. É como se você dissesse para a dor: eu te vejo, eu te sinto e eu estou aqui com você. E o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente acolhe a dor com compaixão, a gente para de lutar, para de alimentar com a resistência. E aí a dor começa a se dissolver, a perder a força. É como se a gente abrisse espaço para ela fluir sem nos arrastar para o fundo do poço. Caramba, que conceito poderoso. Acho que o livro nos ensina a lidar com o sofrimento de um jeito mais sábio, mais compassivo, mais libertador. E falando em libertação, como a gente se liberta do passado, dos traumas, das mágoas, que nos impedem de viver plenamente. O livro nos convida a perdoar, a nós mesmos e aos outros. Se libertar do peso do passado, criar um futuro mais luminoso, mais harmonioso, mais feliz. Mas como a gente perdoa a si mesmo por erros que cometemos do passado? O perdão a si mesmo é um ato de amor, de compaixão, de libertação. É importante reconhecer que todos nós somos humanos, imperfeitos, que todos nós cometemos erros. E ao invés de se culpar pelo passado, a gente pode aprender com os erros, perdoar e seguir em frente. E como a gente perdoa alguém que nos magoou profundamente? A gente pode começar reconhecendo que o outro também é um ser humano, imperfeito, que ele também está sujeito a erros, que ele também sofre. E a partir dessa compreensão, a gente pode começar a cultivar a compaixão, a empatia, o perdão. E como a gente coloca isso em prática? Me dá um exemplo. Imagina que você foi traído pelo seu parceiro. A dor é imensa, a mágoa profunda. Em vez de se entregar ao ressentimento, à raiva, à vingança, você pode começar respirando fundo, se conectando com o seu corpo, observando seus pensamentos, sentimentos sem julgamento. E a partir desse espaço de consciência, você pode começar a se perguntar: o que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso fazer para me curar? Como eu posso perdoar meu parceiro e seguir em frente? Nossa, que processo profundo. Acho que o perdão é um dos maiores desafios da vida. Mas o livro nos mostra que ele é possível, que ele é libertador. E falando em libertação, como a gente se liberta do ego? Dessa voz mental que nos julga, nos critica, nos coloca para baixo. O livro ensina que o ego é uma ilusão, uma construção mental que se alimenta do nosso medo, da insegurança, da necessidade de aprovação. Mas como a gente se liberta dessa ilusão? O primeiro passo é reconhecer o ego, identificá-lo, observá-lo em ação. Em vez de se identificar com ele, a gente pode se tornar um observador dos seus jogos, dos seus mecanismos, das suas estratégias para nos manter presos no sofrimento. E o que acontece quando a gente observa o ego sem julgamento? Quando a gente observa o ego sem julgamento, a gente começa a perceber que ele não é quem a gente é. A gente se dá conta de que existe algo dentro da gente que é maior que o ego, algo que é puro, livre, amoroso. Então a gente precisa se desapegar da identificação com o ego, é isso. Exatamente. O livro nos convida a questionar os nossos pensamentos negativos, substituir por pensamentos positivos, mais amorosos, mais compassivos. Mas e quando a gente não consegue controlar esses pensamentos? Quando a mente está tomada pela ansiedade, pelo medo, pela insegurança? O livro ensina que os pensamentos são como nuvens que passam pelo céu. A gente pode observá-las, mas não precisa se agarrar a elas. Então a ideia é deixar os pensamentos negativos irem embora como as nuvens. Exatamente. A gente pode simplesmente observá-los, reconhecê-los como produtos da mente e deixá-los ir. E o que acontece quando a gente faz isso? Quando a gente para de se agarrar aos pensamentos negativos, a gente cria um espaço de paz interior, de quietude mental. E é nesse espaço que a gente se conecta com a nossa verdadeira natureza.
que é paz, amor, alegria. Nossa, quanta coisa a gente descobriu nesse mergulho no poder do agora. Mas ainda estou tentando entender como aplicar tudo isso no dia a dia. O que a gente pode fazer para cultivar essa presença, essa paz interior, no meio dessa correria da vida moderna. O livro nos convida a integrar a prática da presença em cada momento da nossa vida, transformando as atividades do dia a dia em oportunidades de despertar. Sabe aquela fila do banco, o trânsito caótico, a louça para lavar? Tudo isso pode se tornar um portal para o agora. Sério. Lavar louça pode ser uma prática espiritual. Me explica isso. Claro. Em vez de encarar como uma obrigação chata, experimente prestar atenção em cada detalhe. A temperatura da água, a textura da esponja, o cheiro do detergente. Sinta as suas mãos se movendo, os seus pés no chão. Esteja presente em cada movimento, em cada sensação. Entendi. É tipo transformar a louça numa meditação em movimento. Mas e no trabalho? Como a gente aplica isso? No trabalho, você pode fazer pausas conscientes ao longo do dia. Dedica alguns minutos para se conectar com a sua respiração, relaxar o corpo, observar os seus pensamentos sem julgamento. E durante as suas tarefas, procure estar presente em cada atividade, focando a sua atenção no que você está fazendo, sem se distrair com as preocupações do passado ou expectativas do futuro. E nos relacionamentos, como a gente cultiva essa presença? Nos relacionamentos, a presença se manifesta através da escuta atenta, da comunicação autêntica, da compaixão, do perdão. Esteja presente nas suas interações com as pessoas que você ama, procure compreendê-las, acolhê-las, amá-las pelo que elas são. Então a gente precisa estar presente em tudo que a gente faz em cada momento da nossa vida. É isso. Exatamente. A prática da presença não se limita a alguns minutos de meditação por dia, mas a uma atitude mental, a uma forma de encarar a vida. É estar consciente, atento, presente em cada momento, em cada experiência. Nossa, que desafio, mas acho que vale a pena, né? Afinal, o livro nos promete a paz interior, a felicidade autêntica, a libertação do sofrimento. E o mais incrível é que o autor nos mostra que tudo isso já existe dentro da gente. A paz, a alegria, o amor não são coisas que a gente precisa buscar lá fora, mas sim tesouros que a gente precisa redescobrir dentro da gente. É verdade. É como se a gente estivesse carregando um baú cheio de preciosidades e nem soubesse. E o poder do agora nos dá a chave para abrir esse baú e desfrutar de toda essa riqueza interior. E você que está nos acompanhando nesse mergulho, o que você descobriu dentro do seu baú? Qual tesouro você está pronto para resgatar? Que essa jornada te inspire a encontrar a paz, a alegria e o amor que já existem dentro de você. Um abraço. Até a próxima.